é negro, é louco, porque é inferior. Ah, não. Esse é negro, é inferior, sofre muito, a violência, enlouqueceu. É louco, porque é inferior. Bom, pessoal, como vocês estão? Essas duas formas de lidar com a relação entre negritude e loucura são duas formas que vão orientar nossa conversa aqui. São exemplos comuns na história do que a gente pode chamar de racialização da loucura. A racialização da loucura é exatamente a associação entre a invenção da raça, que serviu a muitos propósitos, sobretudo a raça negra, a invenção da raça negra, porque não é algo natural, é algo cultural, político, não é? Inventou-se uma raça negra a partir do subjugo, da violência, do sequestro e da escravização de pessoas com um tom de pele mais escura do que as que as dominaram. A invenção da raça associada, somada à loucura como interesse do Estado, a institucionalização da loucura, quando a loucura passa a ser um objeto de investigação, um objeto de manejo, um objeto de procedimentos por parte do Estado. Isso não foi sempre, porque a institucionalização da loucura ela também não é algo natural. As sociedades diversas lidaram e ainda lidam de formas diferentes com a loucura. A nossa brasileira, ao seu modo, também lida com a loucura e há cerca de 150, 170 anos passou a ser a loucura de interesse direto do Estado brasileiro, à época ainda Império, e com isso a gente pode dizer que a loucura foi institucionalizada. A preocupação com a loucura, o interesse pela loucura foi institucionalizado. Então, isso é o que a gente pode, por exemplo, chamar de racialização da loucura. Então, uma vez apresentado o título, né, a racialização da loucura e o significado que a gente opta por fazer disso, que é o interesse do Estado sobre a raça inventada e a relação com a loucura, ou em que corpo o Estado reconhece a loucura de seu interesse, não é? A gente começa compreendendo, portanto, o significado um segundo significado que é de colonialidade. Colonialidade é uma expressão que vem de um grupo latino-americano chamado Grupo Modernidade, Colonialidade. É uma expressão que, portanto, está dentro de uma perspectiva de que a modernidade, essa modernidade que vem há 200 anos da Europa, do que é chamado de iluminismo, Revolução Industrial e outras grandes conquistas e avanços civilizatórios da Europa, nada mais do que uma face da mesma moeda em cuja outra face reside a colonialidade, a partir da sua matriz, que é o colonialismo. Então, a modernidade ela se faz na colonização dos outros povos, né? Com isso, como é próprio de uma colonização,
a violência dos outros povos, a morte da sua história pré-contato europeu, a morte, evidentemente, física desses povos, a ocupação do território, a morte da cultura, enfim, processos de violência que constituíram o colonialismo. Colonialidade, por sua vez, é ao conjunto de efeitos que perduram no tempo, que passam para além da independência desses países. Portanto, o Brasil, por exemplo, em 1822, teve a independência formal de pai para filho, não é? Muito bem. Até agora, a gente tem expressões daquele colonialismo, daquela colonização propriamente dita. Várias expressões. Por exemplo, por mais 60 anos, continuou a escravidão, uma vez abolida formalmente e, claro, significativamente, mas sem recursos, sem previsão de garantia de direitos para as pessoas até então escravizadas e seus descendentes, continuou havendo uma vida explorada, espoliada, violentada, portanto, colonizada também, após a abolição. Então, a gente vive nos últimos 200 anos efeitos do colonialismo como se ainda colonizado estivesse esse país, não é? Diante disso, é possível dizer que existe uma colonialidade, que são os efeitos, são os sentidos da colonização após ainda mesmo após, que sobrevivem mesmo após a independência, certo? Muito bem. A colonialidade da qual a gente está falando, ela expressa efeitos de uma modernidade, efeitos de um colonialismo, que se fez, por sua vez, nessa invenção da raça, e particularmente na América, da raça negra, na relação América-África, obviamente, não é? Essa raça negra foi uma raça inventada, né? Não as pessoas, mas a raça, em função da cor da pele apenas, mas para justificar a necessidade de subjugá-las, de escravizá-las, foi importante defender outras características, definir outras características dessa população que não apenas a cor da pele, que evidentemente era diferente da cor da pele de boa parte da Europa, certo? Muito bem. Então, quais são as outras características que foi necessário definir para justificar a escravização, o subjugo, não é? A exploração do corpo, a partir, sobretudo, da força de trabalho escravizada. Portanto, uma característica foi não reconhecer a existência de alma naqueles corpos negros, não é? Depois passou-se a compreender que havia alma naqueles corpos, mas eram almas inferiores, sobretudo porque elas eram acolhidas por outras perspectivas religiosas, né, de matriz africana, que por sua vez não eram bem-vindas pelo catolicismo, não é? Eram associadas ao demônio, ao diabo. Outra característica do povo negro ou dos povos negros, o vigor físico tornado exótico era um vigor que ameaçava os brancos, né? Então um vigor bruto, um vigor embrutecedor. Outra característica, a ausência de civilidade. Portanto, povos negros era sinônimo de povos bárbaros. Povos bárbaros, portanto, não civilizados, precisavam ser civilizados, nem que fosse à força. Evidentemente, isso durante 300 anos de escravidão não foi o principal objetivo. O objetivo foi apenas empregar aquele corpo como força de trabalho escravizada. Mas depois disso, era importante garantir a sua civilidade, afinal, necessariamente após a abolição, as pessoas negras, não sendo formalmente escravizadas mais, elas teriam que conviver com as pessoas brancas numa relação um pouco menos desigual, não é? Porque não eram mais coisas, corpos compráveis e vendáveis. Portanto,
se os brancos tinham que conviver com os negros, teria que se lançar mão de outras estratégias para custear a força de trabalho. Então, defender que eles eram inferiores possibilitaria pagar menos pela força de trabalho do que pagavam aos migrantes e a outros trabalhadores livres. Defender que não procriassem, não tivessem filhos. Por quê? Porque isso faria perpetuar na mesma sociedade as características que vinham de gerações negras anteriores. E, entre outras caracterizações e estratégias, portanto, que foram criadas, o reconhecimento de um estado de desenvolvimento mental inferior. Em função disso, era possível também isolar essas pessoas negras, em nome de um tratamento. Era possível, com o advento com a chegada dos medicamentos no século XX, medicar cada vez mais. Era possível isolar em fazendas, não só em manicômios, para o trabalho constante, no meio rural, afastado dessa grande massa urbana que se configurava, que crescia no século XIX, no século XX, que vão formando as grandes cidades. Então, algumas características centenárias definidas no povo negro, carimbada, não é? Carimbadas no povo nos povos negros, depois ensejaram com a abolição a criação de, mesmo antes da abolição, não é? Na metade do século XIX, 1850, com a lei do fim do tráfico negreiro, formal, mas que de fato diminuiu bastante a vinda de navios negreiros para o Brasil. 2 anos depois, cria-se o primeiro manicômio no Brasil, o Hospital Pedro II, no Rio de Janeiro, que existe em outros formatos, existiu em outros formatos até recentemente. O lugar ainda é o mesmo no Rio de Janeiro, quer dizer, mudou de lugar uma vez, mas ainda se estabeleceu por décadas como um hospital psiquiátrico, um manicômio. Portanto, chamado inicialmente Hospital Pedro II, depois passou a ser chamado Hospital Nacional de Alienados, com a chegada da República, a proclamação da República. Enfim, depois, outros nomes e práticas foram, conforme o desenvolvimento da psiquiatria tradicional, foram se fazendo nesse lugar, que foi virando exemplo para a criação de outros hospitais psiquiátricos no Brasil, que durante o século XX foi um terreno fértil, de proliferação de hospitais psiquiátricos, de manicômios. E quem era a principal população desses lugares? A população negra, porque também era um lugar de assujeitamento, de clausura, de isolamento, como estratégia para lidar com o povo negro que estava se aproximando com uma certa onda negra, produzindo e os brancos produzindo um medo branco a partir disso, com essa aproximação das pessoas negras nas grandes cidades, porque elas deixavam de ser escravizadas no meio rural, porque elas passavam a ver oportunidades no meio urbano que se desenvolvia. Essa aproximação causava um aumento de conflitos e, portanto, os manicômios também foram intensificados nesse sentido de isolar o povo. Mas veja bem, então, quais são algumas outras características desse processo de colonialidade, sustentado, entre outras formas, pela racialização da loucura? A gente vai encontrar primeiro que a ideia de raça ela é necessariamente ligada à ideia de colonização e de colonialidade. Com isso, a gente encontra, por exemplo, no Frantz Fanon, um negro martinicano, portanto, caribenho, que foi estudar nos anos 40 para 50 na França, e lá fez curso de medicina, se habilitou em psiquiatria, e só lá se reconheceu negro
dada a violência que ele sofria pelos brancos franceses, violência essa que ele não sofria na sua terra, na Martinica, uma vez que, apesar de ser uma terra colonizada por franceses e ele conviver com franceses brancos, ele estava protegido numa redoma negra, sua família, amigos, comunidade. Então, muitos que saem da América e vão para a Europa passam a sofrer até hoje o racismo de outra forma, de outra ordem, também por isso, né? Por essa diferença dos laços comunitários, entre os laços comunitários estabelecidos no seu lugar de origem e no seu lugar de chegada. E aí ele dizia, nos anos 50, racismo e colonialismo deveriam ser entendidos como modos socialmente gerados de ver o mundo e viver nele. François Non vai para a Argélia, participar primeiro ser diretor de um hospital psiquiátrico, depois ele se desgarra da França, ele era representante francês, para se engajar na luta pela libertação da Argélia e intensifica o seu estudo sobre o lugar da loucura na população negra, né, africana, e que população era, e como que a loucura era justificada, identificada no povo negro para fins de dominação, de separação, de isolamento, né? E com isso produzir um outro modo de pensar o mundo, inclusive atribuindo ao branco uma noção de superioridade e ao negro um sentimento de inferioridade. Bem, no Brasil, a gente vai ter, a partir do Hospital Pedro II, no Rio de Janeiro, o início da série Manicômios no Brasil, né? Quer dizer, a série manicomial como a forma genuína de, desde os mais bem intencionados e crentes nesse modelo de isolamento, tratar as pessoas, cuidar das pessoas, até aqueles que tinham outras intenções, muito mais voltadas ao mero isolamento, portanto, nem sempre em pessoas que estavam, de fato, em crises, sofrimentos intensos, agudos, mas se voltavam com outros interesses para o isolamento, o que necessariamente causava um sofrimento, seja pelo próprio isolamento, separação da família, uma forma violenta de ser conduzida para o manicômio, seja também porque o próprio fato de estar lá, inclusive eventualmente medicado, gerava um sofrimento e poderia produzir um enlouquecimento, um sofrimento constante, né? Uma desorganização permanente que fosse, portanto, gerar uma situação de sofrimento, né? A perder de vista, e isso, se a pessoa, portanto, não entrou numa condição de grande sofrimento, passa a adquiri-la, né? O que justifica, o que inclusive virava argumento para dizer, olha, essa pessoa ela parecia que não era louca, mas ela é louca. Olha como ela está sofrendo e é louca aqui dentro do manicômio. Claro, né? Quem não enlouquece dentro de um lugar daqueles? Bem, e aí a gente vai para um outro componente que é importantíssimo e que orienta as 3 primeiras décadas do século XX no Brasil, ou as 4 primeiras, para uma intensificação, um acirramento do modo de lidar com a população negra pela via manicomial. Quando a abolição acontece, a República é proclamada e um novo modelo de governança no Brasil, que é a política do café com leite, é acompanhada de um novo ciclo econômico, que é do café, não é? Que, portanto, a região sudeste começa a ganhar grande expansão econômica, importância nacional, e é ali que a gente vai encontrar debates para a trazida de imigrantes, para a intensificação, para o aceleramento da vinda de imigrantes. Porque na Europa, o fim do século XIX foi um momento de grandes turbulências, aliás, todo o século XIX, não é? Com isso, países como Alemanha, Itália, Espanha, começavam a
mandar muitos dos seus para, ou melhor, as pessoas desse país começavam a vir para a América, em vários países da América, obviamente entre eles o Brasil, né? Tamanha a costa brasileira, era onde o navio chegava mais rapidamente. Nesse sentido, muitos vieram para cá, passaram a ser os migrantes. Com o desenvolvimento industrial se iniciando no século XX, ainda, né, entre campo e cidade, né, um desenvolvimento do maquinário de colheita e processamento do café, né? Outros ramos começam a aparecer da indústria ainda rural para uma indústria de fato urbana, que vai com o governo Vargas, nos anos 40, se desenvolver e ganhar um novo título, não é? Que é de indústria nacional. Esse processo dessas primeiras décadas foi um processo de encontro do migrante estrangeiro com a população negra, ambos vindo para a cidade e tentando trabalhar, viver dignamente, minimamente sobreviver. Quais eram as posições do Estado brasileiro em torno disso? Né? Uma posição era, ora, a população negra, o povo negro, esses negros, né, estão aqui precisando de trabalho, vamos ocupá-los. Porém, eles podem receber menos, não é? Mas eles não podem viver como nós aqui. Então, começa a ter uma expulsão do povo negro dos centros das cidades. E a gente conhece as grandes reformas urbanas, sobretudo no Sudeste, não é? No início do século XX. Grandes avenidas são criadas em nome do desenvolvimento e populações, justamente as populações negras que estavam no centro dessas cidades, são expulsas para a periferia. Primeiro processo de periferização no Brasil data dessa época, né? No meio urbano, obviamente. A população migrante começa a se encaixar nesses lugares centrais. Então, não é à toa que em São Paulo, por exemplo, o Bexiga, que era um reduto negro por excelência, abre espaço para um reduto italiano. Daí que até hoje muita gente acha que o Bexiga nasce com italianos, sem saber que nasce primeiro com negros. O bairro da Saúde, no centro do Rio de Janeiro, a mesma coisa, não é? Então, esse processo de desorganização em nome de uma reorganização urbana faz com que, portanto, os migrantes e a população negra comecem a ter as primeiras diferenças. E isso é muito aproveitado pela elite desses lugares, dessas sociedades, pela mídia, não é? Pelas instituições em geral. E aí, uma outra forma de lidar com a população negra é, portanto, também emprestada à Europa, assim como traz os migrantes, traz os pensamentos europeus sobre populações inferiores, ditas inferiores, né? Porque inferiorizadas a rigor. A gente tem, então, o nascimento da eugenia, ainda no meio do século XIX na Europa, né? Um nome dado por Francis Galton, primo do Darwin, né? Curioso isso. E aí, no século XX, o Brasil importa, ainda no século XIX, importa a noção de eugenia, a psiquiatria, como por meio, por exemplo, do Nina Rodrigues, um médico baiano, psiquiatra negro, que racistamente vai desenvolver um modelo de tratamento, de concepção e de tratamento do povo negro a partir de noções de inferioridade, dentro de um tipo de conhecimento chamado racismo científico, não é? Um tipo de orientação chamada racismo científico, portanto, um racismo fundamentado na ciência, logo, um racismo indiscutível, portanto, raças inferiores e raças superiores eram uma diferença indiscutível, né? Então, várias formas de tratar a população negra, né, surgiam, sobretudo quando já se via que o migrante poderia ocupar o seu lugar de emprego, de trabalho. Não é? Ainda em 1869, em relação aos chamados mestiços, o deputado Aguiar Whittaker dizia assim: se não é possível melhorar essa raça, ao menos procuremos contato com o estrangeiro. Veja só que interessante. Então, o migrantismo, a política migrantista, ela era uma política que atentava tanto
para a necessidade de não deixar que a população negra ocupasse os postos de trabalho urbanos, né? Então, colocavam-se imigrantes nesse lugar, quanto também a necessidade de, com isso, evitar que o povo negro se multiplicasse na cidade, porque, afinal, as pessoas vão se crescendo, se casando, tendo filhos, e assim a população vai crescendo. Como evitar isso? O migrante era a estratégia que durou 50, 60 anos como política de Estado para ocupação do território urbano, com isso, a contenção da expansão da população negra, né? Era uma forma. Muito bem. Com isso, ele visava o embranquecimento da população. No jornal Redenção, de uma época, a Célia Marinho, que escreveu um livro chamado Onda Negra, Medo Branco, ela encontra nesse jornal Redenção a seguinte frase, né? Que seriam necessárias várias gerações para purificar-lhes e dar os sentimentos próprios daqueles que nunca tiveram sangue escravo. Nesse jornal, também, além desse jornal, também encontra-se uma frase do médico Nina Rodrigues, um baiano, não é? Psiquiatra. Segundo ele, é sempre na psicologia das raças humanas existentes no Brasil que havemos de procurar a capacidade delas para o exercício das regras de direito que as regem. Então, era na psicologia das raças, ou seja, características psicológicas a ver com a raça é que diriam se aquela pessoa teria capacidade de ser comportada, adequada às regras ou não. A eugenia ganhava, então, terreno no Brasil, não é? Vai se intensificar nos anos 20, com a formação da Liga Brasileira de Higiene Mental, junto com ela, o higienismo, ou a higiene mental. A eugenia buscava evitar que determinada raça, né, determinado povo racializado, se expandisse, crescesse, né, se multiplicasse, aumentasse na sua população. A partir de critérios supostamente supostamente genéticos, porém racistas, não é? A rigor racistas. A higiene mental vai o quê? Não vai interromper o crescimento dessa população, vai disciplinar a população que existe, a partir de ensinamentos na educação infantil, ensinamentos moralistas e religiosos, não é? Para que não se consuma álcool e outras drogas, para que se viva numa família tipicamente burguesa, patriarcal, não é? Em que o homem pode tudo, a mulher se reserva um lugar de cuidado dos filhos, portanto, a mulher não tenha o poder que tem em outras sociedades, inclusive muitas delas africanas, e que ainda trouxeram costumes para cá, não é? Família monogâmica, centrada, né, num núcleo. Enfim, era, portanto, necessário, nos anos 20, estabelecer medidas de higiene mental, não é? Para prevenção das doenças nervosas e mentais, para proteção e amparo aos egressos dos manicômios e aos deficientes mentais, passíveis de internação, para melhoria progressiva nos asilos. Achavam que já estava ruim o manicômio, tinha que melhorar. Para a realização de um programa de higiene mental e de eugenética na escola, no lugar de trabalho, na comunidade. Não é? E uma doença que é criada naquele momento para cercar, para dar solidez, para dar sentido a essa perseguição racista aos povos negros no Brasil, era a chamada era o alcoolismo, não é? A partir da chamada blastoftoria. O que era a blastoftoria? Era a transmissão hereditária da doença da dependência ao alcoolismo, ou da necessidade infreável do consumo alcoólico. Então, acreditava-se que passava de pai para filho, de mãe para filha,
o desejo, a dependência, o uso de álcool, né, prejudicial ou nocivo ou problemático, enfim, como queiram, achava-se que era hereditário isso. Então, ao se ver uma pessoa negra consumindo álcool, já se conseguia não só cercá-la para enviar um manicômio, para prendê-la por algum outro motivo, para isolar numa fazenda, não é? Mas como também cercar todos os seus descendentes que já existissem ali, ou, antes disso, caso não existissem filhos, evitar que tivesse filhos. E aí começam as medidas propriamente eugenistas ou eugênicas. O consumo do álcool, então, passou a ser o principal comportamento combatido, era estratégico, porque se achava que era degenerativo, não é? Degenerava o ser, não é? Tornava bárbaro, incivilizado, bruto, descumpridor de regras e hereditário. Aí aumentaram-se taxas tributárias, impostos mesmo sobre circulação e venda de bebida. Foram medidas grandes e drásticas nessa época dos anos 20 e 30. Até proibição da venda de algumas bebidas e criação de novos hospitais psiquiátricos ou alas para quem bebia. E aí a gente já vai começar a ver diferenças de tratamento, portanto, entre as chamadas patologias na época, não é? O Juliano Moreira, psiquiatra na época, dizia que o fator de degeneração mental dos negros, a alta absorção do álcool durante as viagens nos navios negreiros vindo da África, é que informava como era histórica essa dependência alcoólica. Portanto, ele dizia que havia uma agressividade inata dos negros, que ele acreditava que era hereditário, e começava com quem essa transmissão geracional, né? Essa hereditariedade? Com os mais velhos que vinham pelo navio negreiro. Por quê? Porque no navio negreiro, para evitar o tumulto, os capitães davam álcool para os negros beberem e ficarem ali caídos, né? Com o tempo de viagem sem tumulto, sem conflito, sem revoltas, né? Internas no navio. Com isso, achava-se que os filhos, netos, bisnetos, portanto, passariam a adquirir uma dependência ao álcool, né? Era uma interpretação que favorecia o controle de uma população enorme. A partir do quê? De uma certa loucura que se identificava, que se inventava nesse povo. O Nina Rodrigues ainda dizia que, anatomicamente, o negro é menos adiantado em evolução que o branco, que ele estava, a rigor, numa fase anterior de desenvolvimento intelectual. Ele tinha uma cerebração incompleta, como uma criança. E aí outros psiquiatras começam nos anos 20, anos 30, a dizer coisas desse tipo também, né? O Pacheco e Silva dizia: ninguém ousará negar a importância da hereditariedade mórbida nas doenças mentais. Achava-se que doença mental toda, né, doença mental era hereditária. Vem, portanto, a esterilização como medida mais drástica planejada no Brasil. Em 1903, já os Estados Unidos começam a planejar, e logo nos anos seguintes, 23 estados americanos, estadunidenses, começam a executar uma política de esterilização. Né? De quem? Dos loucos, dos migrantes, né? Das pessoas indesejadas, né? Dos negros. Em 1907, então, os Estados Unidos começam a praticar a esterilização. Não é, portanto, uma origem nazista, mas é, obviamente, no nazismo que a gente encontra o maior volume de casos, uma maior população, um discurso de governo ainda mais explícito, que foi o discurso nazista, sobre a estratégia da esterilização, não é? E o Brasil começa a gostar dessa história, e assim que a Alemanha faz, final dos anos 20, início dos anos 30, a sua lei de esterilização alemã, o Brasil faz uma lei parecida, nos moldes de esterilização alemã. Esses psiquiatras da Liga Brasileira de Higiene Mental. E mandam para o governo, para o Estado brasileiro. À época, não se tinha ainda o Estado Novo do governo Vargas, não havia um alinhamento ainda com esses países autoritários, né, na Europa. Então, foi um debate
que foi avançando, não é, para a esterilização das pessoas com determinado quadro mental. Essas pessoas eram as pessoas negras, né? E aí só não passou porque a Igreja Católica, vejam vocês, ela, em nome, não é, da vedação, da interrupção, da concepção, da gravidez, da reprodução, né, por humanos, portanto, como sempre até hoje, pregando que não cabe aos homens e mulheres usarem anticoncepcionais para interromper a reprodução, e sim a justiça divina, a escolha divina, não é? Então não caberia aos homens psiquiatras a esterilização, porque só quem decidia sobre a proliferação, né, ou a prole, ou a reprodução humana, seria Deus. Então, essa lei essa proposta quase vira uma lei, mas não virou. Com isso, começa a surgir também outras estratégias, né? Um psiquiatra, portanto, vai dizer que caberia ao Estado a criação de uma política eugênica que pudesse intervir eficientemente para evitar a proliferação dos indivíduos indesejáveis, como os mestiços, criminosos e doentes mentais. Ele escreve isso. A nacionalidade brasileira só embranquecerá à custa de muito sabão de coco ariano. Ele escreve isso. Enfim, a eugenia, portanto, foi uma expressão muito forte também do que? Da colonialidade, né? A racialização da loucura ganha corpo nesse momento no Brasil. E daí, até pelo menos década de 40, a eugenia ainda é uma medida em grande importância para, estrategicamente, evitar que sujeitos negros tivessem filhos, evitar que mesmo esses com filhos pudessem morar nas cidades, portanto, principalmente os chefes de família poderiam ser internados, não é? O Mirandolino de Caldas, um outro psiquiatra, ele vai defender e criar uma proposta grande de municípios manicômios, de modo que dava-se uma faixa de terra para a pessoa e lá ela ficava, não é? A pessoa louca ficava lá sem poder sair daquele lugar. Com isso, evitava-se que ela procriasse na cidade. E, se procriasse, que fosse entre loucas, de modo que duas pessoas loucas tivessem filhos numa faixa de terra segregada. Isso fazia com que duas saíssem da cidade e quem nascesse e se tornasse louca por herança, na hereditariedade, permanecesse naquela faixa de terra. Não é? E aí as mulheres são um grande alvo nesse momento. Por quê? Porque o corpo feminino, sabe-se, né, e sabia-se mais ainda restritivamente à época, né, sem grande conhecimento, é um corpo que tem um período de vida para reprodução. Portanto, era mais fácil de calcular quem eram as mulheres em idade fértil, nesse sentido, qual era a mulher, né, em qual faixa etária as mulheres seriam encontradas que ofereceriam perigo reprodutivo, né? E, portanto, em que idade as mulheres deveriam ser mais observadas, fiscalizadas para serem enviadas para municípios manicômios e propriamente para os manicômios, não é? Segundo o psiquiatra Renato Kell, nessa época, né, o cruzamento de raça não afastaria a influência da inferioridade dos caracteres adquiridos. Então, tinha essa turma que achava que o embranquecimento não era suficiente, porque bastava uma gota de sangue negro, que a inferioridade continuaria assombrando a população, não é? Já outros achavam, né, como sociólogos vão começar a dizer, Gilberto Freire, por exemplo, defender a democracia racial, reconhecendo que essa raça mestiça era a típica raça brasileira, que reunia todas as vantagens das outras raças, tornando-se inclusive uma raça superior a muitas outras raças no mundo, como se a mistura gerasse um produto miscigenado melhor ainda, né? Era o que se construía à época, dizia a época, por alguns segmentos da sociologia, do campo das humanas, né? Desses conhecimentos um pouco mais escritos, né? Fora do campo da biologia,
e que aí daí se extraiu a expressão democracia racial, como se todos pudessem conviver e convivessem à época harmonicamente, independentemente da raça, porque afinal vantagens só se via vantagens nessa miscigenação, né? Então a gente já vai chegando para o final, não é? E vale também trazer uma outra fala do psiquiatra Gustavo de Rezende, de 1934, que ele dizia: infelizmente, prepondera o baixo espiritismo que varia desde as macumbas e os candomblés, chás de plantas diversas, exorcismo e rezas. Isso impede o tratamento oportuno. Então, se compreendia que não só não bastava apenas mandar a pessoa negra para o tratamento no manicômio, mas mesmo assim não dava muito certo em várias situações, segundo esses psiquiatras. Então era necessário manter um isolamento. Nesse sentido, é que se cria a ideia de uma alta tardia dos internos, ou seja, começa a ter um discurso cada vez mais forte de que era necessário manter a pessoa internada muito mais tempo do que até então era previsto, né? Quem dá essa grande ideia é um psiquiatra chamado Hernani Lopes, prevendo a alta tardia dos internos nos hospitais psiquiátricos em prol, abre aspas, né, em prol do aperfeiçoamento da raça, a retirada desses loucos do meio social para evitar que ele procriasse. Então, também de modo que ele ficasse interno muito tempo, sobretudo a mulher, para que quando saísse não pudesse mais ter filhos do seu próprio corpo, né? Enfim, então ah, a migração era uma forma de garantir uma eugenia preventiva, de modo que se embranquecesse um pouco mais a população, né? A esterilização era uma forma de eugenia negativa, porque interrompia a capacidade reprodutiva de uma população. E as internações psiquiátricas negras eram um tipo de eugenia restritiva, não impedia que a raça, tal raça, continuasse, não é, na sociedade, mas segregava para tentar minimamente retardar o processo de desenvolvimento, de ampliação dessa população negra, né, de ocupação social dessa população negra. Bem, como estamos nos dias de hoje, né? O Estado de São Paulo fez um primeiro censo psicossocial em 2008 dos hospitais psiquiátricos. Foi lá ver como é que tá as características, condições de internação, se tem problemas jurídicos, quem são os familiares, há quanto tempo está internado, por que não desinternou ainda, enfim, as causas da internação. Um censo psicossocial. A gente sabe em São Paulo que esse censo existe desde 2008, foi uma outra edição foi em 2014. Muito bem. Em 2008, feito esse primeiro censo, muitos artigos foram escritos para analisar, né, esses dados ali dessa população presa nos hospitais psiquiátricos, e um dos artigos da professora Sônia Barros, em que ela vai dizer o seguinte: efeitos psicossociais do racismo e o impacto dos processos de preconceito, exclusão e apartamento social na saúde mental devem ser mensurados, né? Devem ser analisados. Então, é necessário olhar para os efeitos do racismo nessa segregação manicomial. Isso em 2008, ela vai dizer. Coisa que já se dizia 150 anos antes, como grandes ideias que surgiam no Parlamento Paulista, deputados paulistas dizendo, olha, tem que dar uma segregada nesse pessoal, trazer migrante para embranquecer, né? Porque afinal esse pessoal não bate bem, né? Então, isso antes da abolição. Os manicômios já existiam, poucos, né? Ali, no final do século XIX, mas eles vão praticamente se ocupar de prender, encarcerar pessoas negras sob a justificativa de tratamento, porque se dizia que eram raças inferiores. E se dizia isso para que essas pessoas, principalmente depois da abolição, não viessem a conviver no meio urbano, porque a industrialização estava próxima de acontecer, estava com seus primeiros passos,
a urbanização crescente, não viessem a conviver com as pessoas brancas, não é? Nessa pesquisa, nesse censo psicossocial, alguns achados. Enquanto 27% da população em São Paulo era negra, 38% nos manicômios era negra, né? Muito mais. Entre os analfabetos, 64% eram negros no hospital psiquiátrico. E o tempo de moradia? Estavam mais tempo internados homens negros de mais de 35 anos e mulheres negras de mais de 50 anos de idade. Então, com isso, a professora ela traz exatamente, não um apontamento que o manicômio é um dos processos discriminatórios que condicionam a forma de viver, adoecer e morrer de alguns grupos de pessoas. Pessoas estas alvo do racismo. Não é? Então, a gente, portanto, consegue entender que, né, é uma opção de olhar, não é isso? Que a loucura no Brasil passa a ser interesse de Estado, portanto, enseja uma política de Estado, a partir do meio do século XIX, quando é necessário realizar novas formas de contenção, controle, assujeitamento e violência contra populações negras no Brasil. Depois de 350 anos de colonização e 300 de escravidão, então a coisa muda de tal modo que o Brasil já não é colônia, é independente, mas é império. O Brasil já não poderia mais trazer navios negreiros, tinha que se virar com a mão de obra que existia aqui, escravizada. Novas pressões, seja por um desenvolvimento econômico em que a mão de obra fosse menos custosa, porque escravizar custava dinheiro, não é? Custava. Mas era um modelo que se acreditava, porque também havia ganhos, muitos ganhos, né, para o dono dos escravos. Então, com o desenvolvimento econômico se aproximando, no final do século XIX, também se entendia que era necessário mudar o modelo de mão de obra. As migrações batiam a porta, porque afinal os países na Europa estavam em processos revolucionários, de independência, de unificação, não é? De revoluções internas. Batiam a porta. Havia um estímulo, ao mesmo tempo a Inglaterra proibindo o tráfico negreiro. Opa, então faz sentido trazer migrante para trabalhar aqui, porque afinal não é nem o escravo negro preguiçoso, nem aquele mal acostumado com as regalias da senzala de morar sem pagar nada, não é? É assim que se pensava. Quer dizer, tinha tudo ao seu dispor, mas tinha que trabalhar, né? Ao mesmo tempo, uma certa um certo achismo, uma certa percepção de que quem vinha da Europa vinha com uma cabeça mais oxigenada, mais esclarecida, eventualmente mais estudados, e nesse sentido favoreceria o embranquecimento da população. Os mais radicais não acreditavam no embranquecimento por essa via, acreditavam que tinha que interromper o crescimento da população negra e não miscigenar. Não é? Então, a gente encontra pelas duas vias, mas principalmente pela via da interrupção, né, a partir da eugenia, a interrupção do crescimento da população negra, a forma mais genuína da racialização da loucura, que é quando a loucura, de fato, passa a ser de interesse do Estado. Né? Muito bem, então, estamos aí à disposição, espero que possamos nos encontrar, realizar outras trocas em outros momentos, já que nesse momento estamos à distância, mas espero que, apesar de longa fala, porque tem um raciocínio importante para ser compartilhado, né, fatos históricos, enfim, mas que isso contribua para essa luta negra incessante, não é, de independência, de autonomia, não é, uma luta decolonial, uma luta que não é só não racista, mas que necessariamente deve ser antirracista. Um beijo para vocês.